Pessoal, ônus da prova no processo do trabalho. Notem que o artigo 818 da CLT, ele foi severamente modificado para ficar adaptado ao artigo 373 do novo CPC. E o 373 do novo CPC, quando foi alterado, à época do CPC de 2015, ele teve uma alteração que se coadunou com um perfil bastante comum do magistrado do trabalho, que ele falava o seguinte, olha, eu posso, na audiência de instrução, inverter o ônus da prova ou distribuir o ônus da prova de uma maneira dinâmica entre as partes. Ou seja, o poder instrutório do magistrado do trabalho, o saneamento do magistrado do trabalho, do processo do juiz do trabalho, ocorre, né? Ocorre na audiência trabalhista, ou seja, é o primeiro momento que o juiz tem contato com o processo em que ele vai sanear o processo, fixar pontos controvertidos e distribuir o ônus da prova de acordo com a técnica da inversão do ônus da prova ou da distribuição dinâmica do ônus da prova. Com base nessas duas ideias, nós temos problemas graves. Por quê? Porque é muito, muito comum a inversão do ônus da prova ser confundida com a distribuição dinâmica do ônus da prova. E o primeiro ponto que eu quero chamar atenção aqui para traçar essa diferença com vocês é inversão do ônus da prova. Critério legal. Artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que fala o seguinte, ó. Quando as alegações do sujeito hipossuficiente forem verossímeis e ele for hipossuficiente, vejam só que o código ele trata ou, mas a doutrina tem entendido que esses dois requisitos são cumulativos e não são alternativos. Então, sendo o sujeito hipossuficiente apresentando alegações verossímeis, o juiz pode inverter o ônus da prova. Exemplo claro de inversão do ônus da prova é a súmula 443 do TST, que ela fala o seguinte, ó, em caso de doença estigmatizante, presume-se discriminatória a dispensa. O que ela está falando aqui? Ó? O sujeito tem AIDS. É verossímil supor que, com base na doença dele, ele tenha sido dispensado? Obviamente que é, né, Alexandre? É verossímil supor isso. Então, nessa situação desse sujeito, eu vou inverter o ônus da prova, por quê? Porque ele é hipossuficiente e eu tenho uma verossimilhança da alegação dele. Inversão do ônus da prova. Diferente ocorre com a distribuição dinâmica do ônus da prova, em que não há verossimilhança das alegações do trabalhador, mas há uma maior aptidão do empregador para produzir aquela prova. Onde que eu quero chegar quando eu falo isso aqui? Em um lugar bem simples. Veja só, súmula 461 do TST-FGTS. É ônus do empregador comprovar a regularidade dos depósitos fundiários feitos na conta do trabalhador. É verossímil supor que o patrão não pagou FGTS? De forma alguma, não tem verossimilhança alguma supor isso aí. Agora, embora não seja verossímil supor isso, de se constar que é muito mais fácil para o empregador apresentar esse documento do que o empregador, do que o trabalhador. Então, o juiz, nesse caso, distribui a prova de uma maneira dinâmica. Ok? Alexandre, tem aquela velha regra que isso não pode ser regra ou estratégia de julgamento. Isso tem que ser estratégia de instrução. Verdade. Isso tem que ser tomado, essa decisão tem que ser adotada na instrução do processo. Ela não pode ser adotada em sentença. O juiz chegar em sentença e falar assim, olha, aqui eu inverto o ônus da prova ou aqui eu distribuo a prova de maneira dinâmica. O juiz não pode fazer isso aí na sentença, não. Tem que fazer na audiência. Mas a jurisprudência tem admitido que nos casos em que a legislação, em que as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho já fixarem essa inversão do ônus da prova, quem vai, ou o momento em que o juiz pode decidir a respeito disso, não precisa ser na instrução, pode ser na sentença sem que isso cause nulidade do processo. Por exemplo, trabalhador ou empregador com mais de 10 funcionários. É ônus dele com base na súmula 338, combinada com o artigo 71 da CLT. O que vai acontecer? Lá na sentença, o juiz pode fazer remissão a esse fato ocorrido. Olha, era ônus dele porque a lei fala e porque a súmula fala. Ou no caso da 433, da 443, por exemplo, eu tenho uma súmula falando isso. Eu posso, em sentença, falar que a súmula já fala, então as partes deveriam conhecer a súmula. Tá? Esse é o entendimento que se alinha ao TRT da 10ª região, quando fez alguns enunciados
para delimitar efeitos da reforma trabalhista, tratou desses pontos, ok? Mas eu sugiro que vocês se atenham a essa questão, porque em eventual segunda fase convém debater essa regra de instrução e essa regra de julgamento, sopesando os prós e os contras, sobretudo à luz da democratização do processo enquanto relação angular, do processo dialético. E aí eu deveria defender essa ideia da prévia distribuição ou inversão clara em audiência, tá? Aí eu deveria fazer isso aí. Esse é o primeiro ponto. Se eu me deparar com uma situação dessas em sentença, tá? Em não tendo havido em audiência essa inversão, essa distribuição, aí sim eu utilizo essa tese em sentença para justificar a aplicação da súmula e não a aplicação da regra da distribuição estática, considerando que as partes deveriam conhecer do fato. Bacana, pessoal? Sigamos em frente em breve com mais debates.